Olá, eu sou a Larissa Caixeta e hoje eu e meu grupo, através da orientação do professor Erasmo Kozak, iremos apresentar um pouco sobre o nosso trabalho, as repercussões neuropsicológicas da doença celíaca na infância. Nós somos o M5 do terceiro período do curso de Medicina Evangélica e esses são os integrantes. Olá, eu sou a Johanna Ribeiro e vou estar falando sobre a introdução do nosso estudo. A doença celíaca é um distúrbio imunomediado provocado pela exposição ao glúten em sujeitos geneticamente predispostos. É um distúrbio histopatologicamente caracterizado por inflamação do intestino delgado e atrofia das vilosidades. Os pacientes celíacos são acometidos por vários sintomas decorrentes da doença. Sintomas que podem ser divididos em gastrointestinais e extraintestinais. O diagnóstico depende dos sintomas relacionados ao glúten, níveis de anticorpos específicos da doença celíaca, presença de antígeno leucocitário humano e alterações histológicas da biópsia do adenal. Na presença de altos níveis de anticorpo, o diagnóstico da doença celíaca pode ser feito com base em sintomas clínicos. O tratamento consiste em uma dieta livre de glúten durante toda a vida, incluindo qualquer alimentação feita com este complexo proteico. Em comparação com a população geral, as crianças com a doença celíaca tiveram um risco 1,4 vezes maior de transtornos psiquiátricos futuros. A doença celíaca infantil foi identificada como fator de risco para transtornos de humor, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, transtornos comportamentais e deficiência intelectual. Dessa forma, estudos centrados na saúde mental de pacientes celíacos pediátricos são de grande importância, já que dados mostram que a apresentação da doença celíaca em crianças está mudando, com o aumento dos sintomas não clássicos, como depressão, ansiedade e muitos outros. Assim sendo, esse estudo busca responder a seguinte pergunta norteadora: quais as consequências neuropsicológicas desenvolvidas por um paciente pediátrico diagnosticado com a doença celíaca? O nosso estudo trata-se de uma revisão integrativa em que buscamos 20 artigos dentro das seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual da Saúde, PubMed, Cielo e Scholar Google. Como descritores, foram definidos juntamente com Booleano AND os seguintes termos: Celiac Disease, Children, Gluten, Pediatric Disorders e Gluten Free Diet. Como critérios de inclusão, definimos que o espaço de tempo seria os últimos 10 anos, ou seja, entre 2011 e 2021, artigos originais de acesso livre e que tratassem a temática de forma integrada, ou seja, que todos os escritores estivessem presentes no conteúdo dos artigos. Olá, meu nome é Eduarda Bucá e vou falar sobre resultados. Apesar de haver algumas discordâncias entre os autores, todos eles convergem pelo fato de que a doença celíaca em criança altera a qualidade de vida, principalmente pelo fato delas terem que aderir à dieta sem glúten, que é a única forma de atenuar os sintomas da doença. Logo, foi possível perceber transtornos psicológicos em crianças com doença celíaca. Primeiramente, vale ressaltar que a doença celíaca é uma enteropatia inflamatória autoimune e que possui alguns sintomas, tanto gastrointestinais como extraintestinais. De Bozzorgi, ele citou alguns sintomas gastrointestinais, como, por exemplo, vômito, constipação, e também sintomas extraintestinais, como fadiga, perda de massa muscular. Através de um questionário, Shalom observou que a qualidade de vida das crianças que aderiram à dieta sem glúten é muito maior do que as que não aderiram, pelo fato de que a dieta sem glúten ela abranda os sintomas da doença. Assim concluímos a importância da dieta sem glúten na relação da criança com a doença celíaca. E alguns fatores influenciam na adesão dessa criança com a dieta, por exemplo, o apoio familiar, o apoio dos amigos. Santos Ribeiro declarou que 20% dos familiares mencionam que essa doença é uma frescura e isso é muito maléfico em relação ao prognóstico da doença. Ainda em relação ao apoio familiar, Smith afirmou que a sensibilidade dos pais em relação ao desconforto causado pela doença celíaca nos seus filhos justificou a redução dos relatos sobre os sintomas psicológicos nas crianças, mostrando a importância desse apoio. Meu nome é Henrique Horta e eu vou dar continuidade na apresentação dos resultados. Então, a doença celíaca vem acompanhada de algumas mudanças no estilo de vida do paciente, o que, de acordo com o autor Stojanovic, causa inseguranças e problemas de adaptação, que por suas vezes são os agravantes no surgimento dos problemas psicológicos, como a depressão,
a ansiedade, os distúrbios alimentares, entre outros analisados. Entre essas mudanças no estilo de vida, consta a restrição alimentar, a seleção de alimentos apenas sem glúten, a obrigação de checar sempre a lista de ingredientes dos alimentos antes de comprar no supermercado e a exclusão social. Em relação aos transtornos psicológicos, a maioria dos autores analisados concordam no que tange a prevalência da ansiedade e da depressão. De acordo com Al-Kayati, em 2021, 33,2% das crianças com doença celíaca apresentaram ansiedade e 40,1% depressão. Em contrapartida, apenas Yazaniel, em 2014, constatou que não houve diferença significativa nos casos de depressão e ansiedade em pacientes com doença celíaca seguindo uma dieta sem glúten e o grupo de controle, o que consiste em uma discordância entre os autores. Um outro distúrbio analisado foi a anorexia nervosa, a qual a análise se mostra bem confusa, visto que os sintomas das duas doenças muitas vezes se sobrepõem, o que é percebido, por exemplo, na perda de peso e no aparecimento de transtornos psicológicos. Apesar disso, na Sinovik, não encontrou nenhuma relação aparente entre as duas condições, visto que apenas 6,1% das crianças analisadas apresentaram os dois distúrbios simultaneamente. Oi, meu nome é Pedro Faria e eu vou dar continuidade nos resultados. A relação entre a doença celíaca e o transtorno de espectro autista também foi abordada nos artigos analisados. E essa relação ela só é possível porque ambas as condições apresentam tanto sintomas gastrointestinais quanto uma maior permeabilidade intestinal. E com relação a essa temática, Batista et al. Concluiu que não existe nenhuma relação entre ambas as condições, porém, Al-Kayati et al. Ele notou que existe uma incidência de 3,7% de autismo em crianças com doença celíaca. E a partir disso é possível concluir que existe pouca relação entre ambos os assuntos e existe uma maior necessidade de estudos e de um maior aprofundamento. E por último, é de suma importância ressaltar que a experiência da criança com doença celíaca é, sem dúvida alguma, compartilhada com seus parentes 100% do tempo. Seus pais, principalmente, têm uma empatia enorme com a condição do filho e saber que ele vai passar o resto da vida com uma doença crônica, sofrendo consequências no dia a dia, são fatores que, segundo Smith et al., são responsáveis por suscitar transtornos psicológicos. E com relação a essa temática, Tojanovic ele concluiu que sintomas de depressão eles são mais perceptíveis nos pais do que nos filhos. E essa conclusão foi feita ao se comparar uma incidência de sintomas depressivos de 41% nos pais, em comparação a uma taxa de 32% nos filhos. Portanto, a atenção básica deve se dedicar não somente aos pacientes, mas também aos pais que sofrem bastante. Em relação à discussão, percebe-se que a maioria dos artigos convergem entre si sobre as consequências neuropsicológicas da doença celíaca em pacientes pediátricos. Em primeiro lugar, os transtornos de depressão e ansiedade têm sido associados à deficiência de vários nutrientes, como o folato e o ácido graxo poliinsaturado, o ômega 3. Esses nutrientes eles são componentes essenciais do sistema nervoso central e eles estão envolvidos no desenvolvimento do cérebro, na neuroproteção, no transporte de neurotransmissores. Alguns estudos indicam que, ao comparar pacientes portadores de doença celíaca, eles vão ter maior probabilidade de ter uma história de ansiedade, depressão, transtorno de bipolaridade, déficit de atenção, hiperatividade. Logo, esse paciente ele precisa ter um equilíbrio alimentar e uma dieta livre de glúten para, assim, não afetar a sua posterior vida adulta. Pois aqueles que não tratam devidamente, eles podem ter histórias de transtorno de personalidade, serem mais propensos a serem fumantes, com história de abuso de álcool e outras substâncias químicas. Em relação à anorexia, a doença celíaca e a anorexia, elas podem reforçar mutuamente sua expressão clínica, porque a ingestão deliberada de glúten pode ser uma estratégia de perda de peso em um caso de indivíduo celíaco com anorexia. Já a relação da doença celíaca com o autismo, ela é baseada principalmente na hipótese do intestino permeável, em que essa mucosa intestinal normal ela vai permitir a absorção excessiva de peptídeos de cadeia curta, que vão ser produzidos pela digestão incompleta do glúten, devido à ação defeituosa das peptidases, E esses peptídeos curtos, eles vão ser estruturalmente semelhantes à endorfina, podendo provocar uma reação imunológica ou atuar como exorfinas, afetando diretamente o sistema nervoso. Em relação à diabetes, pode ter sim uma associação, visto que o portador de doença celíaca e diabetes mellitus pode ser assintomático, pode causar inclusive a secreção excessiva de citocinas ou a deficiência de ferro por má absorção, reduzindo assim os níveis de dopamina.
Outro tópico muito importante abordado nesse estudo é a relação dos pais com os filhos portadores de doença celíaca. Muitos relatam que não confiam nessa dieta, relatam estresse elevado, o encargo financeiro, ficando muito difícil, muito caro manter essa alimentação livre de glúten. Logo, é muito importante repensar a questão dos custos dos alimentos, essa questão da adaptação. Inclusive, a criança, pensando nessa qualidade de vida, elas relataram sentimentos de constrangimento, se sentem zangadas por terem que seguir uma dieta especial, notando uma dificuldade nessa relação com os amigos, com a escola, com os professores, com os locais que elas frequentam. Logo, é preciso repensar essa disponibilidade de alimentos, da rotulagem, para que a criança tenha mais acesso e que os pais consigam manter essa adaptação. Oi, eu sou Ana Luísa e no que diz respeito à discussão, dentre todos os artigos que tivemos acesso, apenas um deles divergiu no que diz respeito à prevalência dos sintomas neuropsicológicos em pacientes portadores de doença celíaca. Outro estudo observado por nós, a doença celíaca também é retratada como responsável pelo aumento das taxas de prevalência de depressão e ansiedade entre pacientes portadores dessa doença, porém apenas quando correlacionadas com a diabetes do tipo 1, ou seja, os sintomas neuropsicológicos não podem ser atribuídos à doença celíaca de maneira isolada, devido ao fato de termos apenas um achado de literatura que discorde da prevalência de sintomas neuropsicológicos em pacientes portadores de doença celíaca. Torna-se possível sim fazer a associação de sintomas psicológicos, além de sintomas físicos, em portadores dessa doença. A doença celíaca tem clara relação com a ansiedade, depressão, problemas de sono e comportamento agressivo entre crianças. Entretanto, esses sintomas psicológicos não podem ser diretamente relacionados com os sintomas gastrointestinais. Sendo assim, esses sintomas psicológicos se devem principalmente à má absorção de nutrientes necessários para o funcionamento do sistema nervoso central, o que decorre do mau funcionamento das velocidades do intestino. Além disso, sugere-se que mudanças no microbioma intestinal estão associadas ao eixo intestino-cérebro. Quando os pais de crianças portadoras de doença celíaca param para avaliar a qualidade de vida de seus filhos, citando problemas como ansiedade e medos decorrentes de problemas de adaptação social, acabam projetando emoções negativas, o que faz com que a literatura encontre avaliações semelhantes do humor depressivo tanto pelas crianças quanto pelos seus pais. Em um outro estudo, dessa vez de Pimenta Martins, foi evidenciado que muitas vezes o diagnóstico acontece apenas na idade adulta, devido à manifestação de sintomas mais ligeiros ou atípicos, por diagnósticos anteriores incorretos ou assintomáticos. Sendo assim, a doença celíaca pode muitas vezes ser tratada como síndrome do intestino irritável, gastrite e doença de Crohn, por exemplo. Sendo assim, além da inespecificidade dos sintomas, os achados histológicos também não são específicos da doença, o que faz com que a correlação clínica e a biópsia sejam de extrema importância para o diagnóstico. Sendo assim, para garantir mais artigos para embasamento do nosso trabalho, foi ampliado o intervalo dos anos. Além disso, foi observado que, apesar do tópico doença celíaca e repercussões neuropsicológicas ser um tema recente e de grande importância, não foram encontrados muitos estudos no que diz respeito a esse tema. Estarei falando agora a conclusão do nosso estudo. Após a análise dos artigos reunidos, chega-se à conclusão de que crianças com a doença celíaca, por causa principalmente das mudanças no estilo de vida necessárias para o tratamento desse distúrbio, têm o maior risco de desenvolver transtornos neuropsicológicos como, por exemplo, ansiedade e depressão. Além disso, foi visto que os pais e irmãos de pacientes celíacos também são propensos a desenvolver transtornos psiquiátricos, como resultado das dificuldades geradas pela doença no seio familiar. Sendo assim, é necessário novos estudos focados na saúde mental de pacientes celíacos e familiares, já que a doença celíaca é um distúrbio bastante comum e que gera inúmeras repercussões neuropsicológicas tanto na infância como na vida adulta dos indivíduos portadores da doença. Por fim, aqui vocês encontram no código QR as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração da nossa revisão integrativa. Gostaríamos de agradecer à banca avaliadora que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela atenção. Gostaríamos de agradecer nosso orientador Erasmo, que com muito cuidado e zelo ajudou para que o nosso projeto fosse um sucesso. E gostaríamos de agradecer também às professoras de iniciação científica, Deise e Maria. Muito obrigada e até a próxima.